Olá, pessoas. Vamos falar hoje da primeira lei da termodinâmica, né? Até o momento a gente falou muito sobre calor, né? E como o calor pode aquecer as coisas, como o calor pode fazer um material realizar uma transição de fase, mas a gente não falou de uma coisa muito importante que o calor pode fazer, que é realizar um trabalho, tá? De fato, né, a grande invenção, né, e consolidação da termodinâmica vem por causa das máquinas térmicas da Revolução Industrial, que era justamente usar o calor, né, através de caldeiras, para realizar trabalho mecânico. Então a gente conseguia, por exemplo, construir as grandes locomotivas para transportar, né, material extremamente pesado que você não poderia ser feito com cavalos, que era o que existia, né, na época. Né? Então, as máquinas térmicas a gente tem, né, muita afinidade com elas assim no dia a dia. Né? Por exemplo, a geladeira é uma máquina térmica, só que ela é uma máquina térmica de ponta cabeça, ela funciona ao contrário. Tá? Depois eu vou explicar direitinho por que isso. E o motor do carro, né, é uma máquina térmica, né, funcionando em ciclos, bonitinho, motor a combustão, né, ele que nos permite andar de maneira mais confortável para a gente não ter que percorrer longos caminhos a pé, beleza? Então, vamos escrever um pouco sobre isso. Vamos botar assim, além de aquecer os materiais e também propiciar a transição de fase, né? O calor tem outra aplicação, né? 2 pontos. A realização de trabalho mecânico, tá? Ou seja, botar as coisas para andar, né? Então, isso, né, foi crucial para a Revolução Industrial, né, do século XVIII. Tá beleza? Então, o calor, além de, né, aquecer os materiais, calcular a quantidade de calor, blá, 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 ele também é capaz de realizar trabalho mecânico, né? Então, a primeira lei da termodinâmica ela vai surgir como uma generalização da lei da conservação da energia mecânica, lá de Física 1, né? Então, a primeira lei da termodinâmica é uma generalização da conservação da energia mecânica. O que você tinha lá em Física 1? Você tinha o seguinte, a energia é conservada, né? Ou seja, energia potencial mais energia cinética é uma constante. Só que na prática a gente via que isso não era verdade, né? Porque você jogava, você empurrava alguma coisa, né? Empurra uma cadeira no chão, essa cadeira para. Né? O que aconteceu com essa cadeira? Né? Ela não tinha energia potencial, porque né, a gravidade está ali no mesmo nível, pensa na parte reta. Então ela tinha energia cinética, ela perdeu essa energia cinética. Essa energia sumiu? Tem uma violação, né, da conservação da energia? Não. O que tem é que essa energia foi transformada em calor, tá? Essa energia é transformada em calor através de atrito, tá beleza? Então, o que a gente tem, né? Da conservação da energia mecânica. Da conservação da energia mecânica. O que a gente tem na conservação da energia mecânica? A gente tem o seguinte. A variação. Vamos colocar aqui. A variação da energia potencial, ou melhor, da energia cinética, é igual ao negativo da variação da energia potencial, que também é igual a trabalho realizado. Então, aqui vem a parte certa, né? A parte certa não, a parte crucial, né? Então, a variação da minha energia potencial, posso até reescrever isso aqui, né? A variação da minha energia potencial é igual a menos do trabalho realizado, né? Então, se eu tenho uma energia lá de 100 joules, eu posso realizar um trabalho de até 100 joules, né? Isso que está falando. Né?
Então, a variação da minha energia potencial é igual ao negativo do trabalho realizado por ela, né? E o que a conservação, o que a primeira lei termodinâmica vai falar? Ela vai falar o seguinte: essa equação está incompleta, tá? Você deve considerar o calor também. Por isso, quando você empurra uma cadeira, né? Então, a energia vai ser perdida através de calor, tá? Então, vamos escrever isso aí, né? Então, generalizando, né? A energia irá se conservar sempre que consideremos o calor, tá? Então, quando a gente empurra uma cadeira e ela para, parece que tem uma violação da conservação da energia, porque tinha uma energia cinética e depois não tinha mais. Na verdade, essa energia cinética está virando calor. Então, vai ficar assim minha expressão, ó. Variação da energia, que a gente vai chamar isso aqui agora de energia interna do sistema, tá? Porque não faz muito sentido falar de energia potencial. Isso é igual ao que? A menos o trabalho, tá? Porém, mais o calor. Então, essa é a expressão completa da conservação da energia, tá? Então, a primeira lei não. Então, a conservação da energia mecânica, que vinha de Física 1, era uma expressão que valia quando? Quando não tinha processos térmicos associados. Porém, atrito é um processo térmico, né? Quando você atrita uma mão na outra, pega suas mãos e faz assim. Você vai ver que vai esquentar elas, né? Então, tem calor associado. Então, você está transformando energia, nesse caso, cinética, em calor, tá? Então, essa é a primeira lei da termodinâmica, tá? Ela fala o seguinte: se você considerar o calor, a energia sempre se conserva, tá? Então, vamos colocar aqui. Opa, vamos botar de preto. Vamos colocar aqui. Então, ΔU é o quê? Variação da energia interna, que é calor, e W é trabalho realizado. Tá? Então, vou escrever isso aí. Então, o que é variação da energia interna? Tudo isso aqui está em joule, tá? Vamos trabalhar no SI agora. Então, tem que transformar a caloria em joule, se for necessário. O calor aqui, o que aqui, né? É calor e, naturalmente, W é trabalho. Tudo em joule. E também a gente vai fazer uma convenção aqui sobre essas grandezas, tá? Que convenção que é essa? Né? É o seguinte: se o Q for maior que zero, né, pensa num sistema térmico, né? Se o Q é maior que zero no sistema, significa que você, né, o sistema ganhou calor. Então, sistema ganhou calor, tá? Eu não vou botar aqui que se o Q for menor que zero, o sistema perdeu calor, né? Porque é a única opção razoável, né? Mesmo jeito, trabalho, né? Um trabalho maior que zero significa que o sistema realizou o trabalho, tá? Então, ele está realizando o trabalho, que é o que você quer que uma máquina térmica faça, né? Você quer que o seu carro, né, consiga puxar você, né, e seus amigos, suas malas, né? Quer que o seu sistema realize o trabalho. Se o trabalho for menor que zero, então tem um trabalho sendo realizado sobre o sistema, tá? Então, trabalho maior que zero, sistema realizou o trabalho, tá? Trabalho menor que zero, um trabalho foi realizado sobre o sistema. Logo eu vou dar um exemplo disso quando a gente falar de processos reversíveis, tá ok? Vamos falar agora dos processos reversíveis, tá? Processos reversíveis, tá? O que são os processos reversíveis?
Os processos reversíveis são aqueles que ocorrem tão lentamente que, num sistema térmico que tem ali pressão, volume e temperatura bem definida, cada variação, né, do estado desse sistema vai ter sempre uma temperatura e uma pressão bem definida também, tá? Então, pensa, por exemplo, você tem lá um certo gás, um certo, né, local fechado, assim, mantido uma certa temperatura. Então, você comprime esse gás um pouquinho, você diminui o volume. Esse processo tem que ser tão devagar que, em cada instante, você deve ter uma pressão e uma temperatura bem definida, tá? Se você fizer rápido demais, você vai criar gradientes de pressão e gradientes de temperatura, tá? Então, tem que fazer devagar para ele ser considerado um processo reversível, porque geralmente esses gradientes de temperatura provoca perda de energia do sistema, tá? Aí o processo não é mais reversível, porque você não vai conseguir voltar no estado inicial, né, novamente. Vamos colocar isso, né? Então, é um processo lento o suficiente para que, em cada instante de tempo, né, temos uma pressão e uma temperatura única no sistema, tá? É isso que define o meu processo ser reversível. Esse processo também é chamado de quase estático, por causa disso, né? Quase parado, né? Você pensa, por exemplo, você tem uma jarra assim, e aí você coloca um pistão para tampar o gás que está lá dentro, né? Então, imagina que você vai colocando umas pedrinhas bem levinhas, né, sobre esse pistão. Então, ele vai pouco a pouco comprimindo esse gás, né? Se você botar uma pedra uma vez, ele comprime muito rápido e cria essas coisas que eu falei, né? Gradientes de pressão e temperatura. Então, você não pode ter essas coisas para o processo ser reversível, né? Então, vamos ver o que a gente consegue obter aí desse processo reversível, né? Vamos fazer o seguinte. Considera isso que eu falei, né? Considera que você tem uma jarra, aqui você tem um pistão. Esse aqui é o teu pistão. Então, esse pistão é móvel, ele pode subir e pode descer, tá? Se você começar a dar calor para esse sistema, né? Bota um foguinho aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Isso vai fazer com que esse pistão suba, né? Então, esse pistão vai tender a subir, né? Então, esse pistão tem uma certa massa ali, né? Sei lá, 1 quilo, 2 quilos, 1 milhão de quilos, não importa, né? Então, você vai estar fazendo essa massa, você está elevando essa massa contra o peso gravitacional, né? Então, está realizando um trabalho, tá? Então, esse sistema está realizando um trabalho. Qual é o trabalho que ele realiza? Ora, trabalho só tem uma expressão. Trabalho é igual o que? A integral de F interno dr, né? Esse é o trabalho, sempre. Agora, vamos dar uma olhada aqui, né? Força e deslocamento, né? Para um sistema térmico não são grandezas boas, né? Grandezas boas para termodinâmica é pressão, volume e temperatura, tá? Então a gente vai ter que mudar isso aí de alguma forma, né? Então, a primeira coisa que a gente pode reconhecer ali é que o meu dr, né, meu deslocamento, ele está só na vertical aqui, né? Vou chamar ele de dx. Tá? Vamos considerar que esse eixo aqui é o EX. Ó. Então, esse meu dr é o meu dx. Então, esse é o meu deslocamento. E agora eu tenho que calcular a força, né? Qual é a força provocada pelos gases que estão aqui, que estão batendo nesse pistão e elevando esse pistão, né? O que eu posso fazer? Bem, eu sei que... O que é pressão? Pressão é dado como sendo força sobre área, né? Então, isso é pressão. Tá? Pressão é força sobre área. A área é essa aqui, ó, né? É a área do pistão. Vamos desenhar esse pistão aqui, né? Tamanho maior, né? Então, seria assim o pistão, né? Esse seria o pistão. Então, minha área seria o quê? Né? Seria esse círculo aqui, né? Então, aqui está a área, ó. Essa seria a área, sei, né? Se fosse um disco, seria πr ao quadrado, por exemplo, só, tá? Então, essa seria a área.
Então, de vez de eu escrever que o trabalho é força vezes deslocamento, eu vou escrever que trabalho é integral do que da pressão vezes a área, que isso é força, né? Olha essa expressão aqui, é só passar multiplicando, ó. Aqui tem 1. Vezes dx, tá? Então, esse é o trabalho. Pressão vezes a área vezes o deslocamento. Agora, o que é A vezes dx, né? Vamos analisar essa grandeza aqui, A dx. O que é isso aqui? Ora, é uma área, né? Então, é essa área aqui, que é uma grandeza finita, vezes uma elevação infinitesimal, tá? Então, se essa elevação fosse finita, seria área vezes altura. O que é área vezes altura? Área vezes altura é volume. Então, área vezes dx nada mais é que uma variação infinitesimal do volume, tá? Então, posso escrever que meu trabalho é P dV, tá? Então, essa é a expressão do trabalho em sistemas térmicos, tá? Então, você pode ver que a gente consegue falar de trabalho, a gente consegue calcular trabalho que o sistema térmico realiza, falando única e exclusivamente em função de grandezas termodinâmicas, que é pressão e variação, né, do volume. Tá beleza? Vamos falar agora da representação gráfica, tá? Que é muito importante, né? A gente vai ver muito esse diagrama aqui. Isso aqui é chamado de diagrama PV, tá? Diagrama pressão em relação ao volume. Então, se eu saio desse ponto aqui e vou para esse ponto aqui, meu sistema vai realizar um trabalho, ou será realizado um trabalho sobre o sistema, dependendo se esse trabalho for positivo ou negativo, né? Que depende do caminho, tá? Então, se eu vindo aqui, vou até botar de cor diferente, né? Então, se eu vindo aqui até aqui pelo caminho azul, ele tem um trabalho W1. E se eu for pelo caminho verde, ele vai ter um trabalho W2. E quanto que vale esse trabalho? Esse trabalho nada mais é do que a área sobre o gráfico, tá? Então, no caso W1, ó, vou colorir aqui tudo de azul, ó. Essa parte aqui é a área, é o trabalho W1. Opa, sai aí. Tá? Isso aqui é o trabalho W1, na verdade, espera um pouquinho. Então, esse colorido aí, ó, é o meu trabalho W1, de azul, tá bom? E quanto que vale meu trabalho W2? Meu trabalho W2 é a área sobre o verde, né? Aqui está a linha verde. Opa, espera um pouquinho. Então, aqui está a linha verde, né? Não está muito clara aí. Deixa eu até engrossar ela um pouquinho, né? Então, ela vem aqui, ó. Essa é a linha verde, ó. Tá? Então, a área sobre a parte verde é só essa aqui, ó. Tá? Então, claramente, o trabalho W engloba toda a área em verde, né? Que é essa aqui, mais essa parte em cima da linha verde, né? Então, esse aqui é meu trabalho W2. Então, naturalmente aqui, W1 é maior do que W2, né? E tem uma coisa bem interessante, né? Como o trabalho é integral de PDV, se a variação do volume for maior que zero, esse trabalho é maior que zero, porque a pressão é uma grandeza sempre positiva, e vice-versa. Se a variação do volume for negativo, o trabalho é negativo, tá? Então, o trabalho depende do caminho, tá ok? Claramente aqui W1 é maior do que W2, né? Então, posso escrever aí, né? O trabalho de o trabalho realizado com um sistema térmico será a área sob a curva no diagrama
PV, tá? Esse diagrama é chamado de diagrama PV, porque ele te dá a pressão no eixo, né, Y e o volume no eixo X, ou eixo das abscissas e eixos das ordenadas, né? Imagina agora que eu quero construir, imagina agora que eu quero construir um motor, tá? Igual motor de carro. Como é que o motor de carro funciona? O motor de carro funciona assim. Você joga gasolina, né? Aí tem uma explosão, né? Motor a combustão. Aí essa explosão levanta o pistão, né? Então, esse levantar o pistão é o trabalho realizado pelo sistema. Depois, o pistão cai pelo peso da gravidade, né? E aí você joga gasolina, tem outra explosão e aí levanta o pistão de novo. Então, ele opera em ciclos, né? Todo motor térmico opera em ciclos, né? Para você poder usar ele sempre. Então, o sistema sai de um ponto e volta no mesmo tempo, no mesmo ponto. Então, para um motor, né? Posso escrever aqui, né? Para um motor térmico, eu vou ter que o trabalho é um caminho fechado, né? De PDV. Geralmente na mecânica, o caminho fechado é, né, quando você sai de um ponto e volta no outro, você chama que se a força for conservativa, o trabalho é zero, mas aqui não pode dar zero. A gente não quer que dê zero, inclusive, a gente quer que tenha trabalho, a gente quer que o motor funcione, né? E aqui fica claro, tá? Fica muito claro no diagrama PV, né? Se eu fizer o diagrama PV aqui, ó, o que vai ser o meu motor? Ele vai sair de um ponto e vai voltar nele mesmo. Então, ele vai fazer assim, ó. Esse é o meu motor térmico. E qual que é o trabalho? É a área aqui, ó. É essa área aqui, a área sobre o gráfico, né? Então, né, se você quiser fazer de maneira mais matematicamente precisa, você escolhe o ponto A aqui, você escolhe o ponto B aqui, né? Então, é o trabalho realizado indo de A para B, menos o trabalho realizado de B para A. Por que menos? Porque aqui o volume está aumentando e aqui o volume está diminuindo. Então, aqui trabalho é positivo, aqui é trabalho negativo, né? Apesar de voltar para o mesmo ponto, como os trabalhos não são iguais, porque os caminhos são diferentes, então ele realiza um trabalho líquido maior que zero. Se eu inverter essas setinhas aqui, né, aí o trabalho fica menor que zero. Né? Tá ok? Belezinha? Beleza. Vamos voltar agora para a primeira lei, né? Vamos escrever assim. Voltando para a primeira lei. Vamos escrever essa lei na forma diferencial, tá? Para a gente garantir que o processo seja quase estático, né? Então, a gente tinha lá o delta U vira um DU, né? Então fica assim, DU é igual a calor dQ, um calor diferencial, menos um dW. Agora dW, vamos escrever dW aqui. Né? A gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma. DU é igual a dW, não, dQ menos o dW, que é PDV. Né? Então, dW é PDV e o W é a integral de PDV, que é o trabalho. Beleza? Só que a gente também sabe, o que a gente viu lá atrás? Que o calor ele é dado por quê? Capacidade térmica vezes variação da temperatura. A gente também pode escrever isso aqui na forma diferencial. Escreve aí. dQ é igual a C dt. Então, onde C é a capacidade térmica. Então, a primeira lei de termodinâmica, na forma diferencial, vai ficar da seguinte forma. Vou até escrever aqui, né? Então, a primeira lei da termodinâmica na forma diferencial pode ser escrita como? Dois pontos. Então, bota aí, ó. A primeira lei da termodinâmica na forma diferencial pode ser escrita como? Vai ser escrita como dU é igual a capacidade térmica vezes dt, infinitesimal de temperatura, menos pressão vezes dV, infinitesimal de volume. Tá? Então, essa é a expressão da primeira lei da termodinâmica na forma infinitesimal. Ou ficou ruim, cortou o negócio ali. Deixa assim. Beleza? Então,
Vamos ver alguns exemplos de processos termodinâmicos, né? Então, exemplo de transformações termodinâmicas. Tá? Vamos ver quais exemplos de transformações que tem. Então, seja um sistema térmico, um gás colocado num recipiente fechado, que tem uma pressão, uma temperatura e um volume. O que a gente pode fazer com esse gás? Então, o primeiro processo que eu vou falar, né, a primeira transformação é o ciclo. O que é o ciclo? É sair de um ponto e voltar para o mesmo ponto. Tá? Que é o motor, o funcionamento do motor, né? Então, se a gente sai do ponto e volta para o mesmo ponto, né, a gente vai ter que a variação da energia interna deve ser zero. Tá? Por que tem que ser zero? Porque se eu estou né, pensa aqui no cabo gravitacional, se eu subo, depois desço, ou desço, depois subo, a energia tem que se conservar, né? Primeira lei termodinâmica, se você considerar o calor, a energia se conserva. Se é zero, né, a variação da energia interna, significa que todo o calor que eu recebi, eu realizei trabalho, tá? Depois a gente vai ver que a segunda lei da termodinâmica vai mudar isso aqui, né? Essa expressão ainda vai ser verdadeira, tá? Todo calor é trabalho. Só que a gente vai ver que vamos ser obrigados a desperdiçar calor, tá? A segunda lei termodinâmica vai falar isso, né? Eu não posso pegar 100 joules de calor e realizar 100 joules de trabalho. Eu vou ser obrigado a pegar 120 joules para realizar 100 joules de trabalho e jogar fora 20 joules. Nunca vou poder transformar todo o calor que eu tirar de uma fonte em trabalho, né? Então, mas isso aqui já está meio que implícito aqui, não está dito ainda, mas é o seguinte, o calor que eu absorvi menos o calor que eu perdi é igual ao trabalho, né? A segunda lei vai falar que esse que eu perdi deve ser maior que zero. Mas todo calor aqui, líquido, né, que eu peguei menos que eu tirei, virou trabalho. Esse é o primeiro exemplo de um processo termodinâmico. Segundo exemplo, processo termodinâmico, transformação isobárica. O que significa isso? Transformação isobárica, mesma pressão, né? Então, se eu pegar o diagrama PV aqui, ó, tem que P é uma constante, né? Então, se P é uma constante, como é que fica isso? Fica uma reta. Então, sair daqui, eu só mexer no volume. Ora, a área disso aqui é a área de um retângulo, né? Ou, se você quiser trabalhar com uma integral, né? Trabalho é igual a integral de PDV. Como é isobárico, pressão é constante, sai para fora da integral. Então, o trabalho é simplesmente o P vezes ΔV. Tá? Então, essa expressão aqui só vale única e exclusivamente no caso isobárico. Muito cuidado para não usar fórmulas particulares no caso geral. Tá? Isso aqui só vale no caso isobárico. E se não for isobárico? Tem que integrar. Aí você tem que escrever o P em função do V. Tá beleza? Qual mais exemplo que a gente pode dar? Isométrico. O que é isométrico? Isométrico não varia o volume, né? Então, vamos colocar aqui. Vou sair daqui, vou vir até aqui, né? Qual que é o trabalho aqui? Ora, o trabalho é PDV e o dV é zero, porque não existe variação de volume. Então, no trabalho isométrico, na transformação isométrica, o trabalho é sempre zero, beleza? Tem que guardar isso aí. O trabalho é sempre zero no caso isométrico. E se o trabalho é sempre zero no caso isométrico, significa que a variação da energia interna é exatamente igual ao calor recebido. Tá? Beleza? O que mais que a gente tem? A gente tem o processo dito adiabático. Adiabático, tá? Esse processo é por definição, tá? Isso é uma definição, significa que calor é igual a zero, tá? Calor é identicamente zero. Se não for zero, não é adiabático, tá? Logo, a variação da energia interna é só igual ao trabalho realizado, igual a menos trabalho realizado. Então, isso aqui basicamente restaura, né, a energia mecânica, né?
aqui é energia mecânica. Na energia mecânica a gente não considera calor, né? Então, variação da energia interna, que na mecânica é chamada de energia potencial, é igual a menos o trabalho realizado sobre o sistema. E por fim, vamos falar sobre a experiência de Joule-Thomson, que é sobre a expansão livre, tá? O que está acontecendo aqui? É o seguinte, eu tenho gás só no compartimento A. No compartimento B, não tenho gás, não tem nada, tem vácuo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aquela válvula ali para que o gás no compartimento A, né, se expanda livremente, por isso chamado de expansão livre, até ocupar todo o recipiente, A mais B. Beleza? Por quê? O que vai acontecer? A gente, pela primeira lei da termodinâmica, né, a gente vai ter o seguinte: não tem calor envolvido ali, né? E também não tem trabalho envolvido ali. Então, esses dois termos é zero, tá? Na expansão livre, não tem nenhum calor, porque não tem nenhuma fonte, ó, aqui é circulado por uma parede adiabática, e não há trabalho nenhum realizado. O volume aumentou, mas a pressão era aqui, quando você abre aqui no vácuo, tem pressão zero. Então, é zero vezes dV. Então, não tem nem calor e nem trabalho. Logo, a variação da energia interna deve ser zero. Tá? Mas o que a gente tem também? O que mudou ali? Mudou o volume. Tá? Então, o ΔV é diferente de zero. E tem um termômetro aqui. O que é esse termômetro aqui, essa parte que está circulada com água, para ver o que acontece com a temperatura quando eu faço uma expansão livre. E o Joule-Thomson descobriu que a variação da temperatura também é zero na expansão livre. Tá? Não tem variação da temperatura. Então, qual foi a conclusão que ele chegou? Ora, se não tem calor, não tem trabalho, se a variação da energia interna é zero, mas a variação do volume não é zero, significa que a energia interna do gás só pode depender da temperatura. Porque se ela dependesse também do volume, né, obrigatoriamente a temperatura aqui deveria mudar, né, para uma cancelar a outra, para esse ΔU continuar sendo zero pela primeira lei da termodinâmica. Tá ok? Então vou repetir porque pode parecer meio confuso. Então é o seguinte, pela primeira lei, Q e W, não, pela primeira lei não, né? Q e W devem ser nulos, tá? Na expansão livre, né? Por quê? Não tem calor, porque o sistema está isolado, não há troca de calor, a parede é adiabática, e não há trabalho realizado. Por quê? Porque a pressão é zero no vácuo. Então, Q e W devem ser nulos. Então, pela primeira lei, né, a variação de U, né, é zero. Se Q é zero, W é zero, zero menos zero é zero. Então, isso é a primeira lei de termodinâmica. Não há variação da energia interna. O que o Joule e o Thomson descobriram? Né? Experimentalmente, a variação de T também é zero. Mas a variação de U, não. Né? De U não, né? De V. Mas a variação de V, não. Né? O volume variou, dobrou ali no caso. Então, o que significa? A energia interna não pode depender de V, porque se dependesse de V, né, ela iria ter que ter uma variação do T para compensar. Então, bota aí conclusão, botar assim, conclusão, U é igual a U de T. Né? Ou seja, a energia interna do sistema depende única e exclusivamente da temperatura. É até bom vocês anotar o que eu estou falando. A energia interna de um gás depende somente da temperatura, por causa dessa experiência de Joule-Thomson, beleza?
Então, esses são os exemplos, né? Logo vai ter exercício do Moisés. Ah, eu não falei mais o livro que a gente vai usar. Moisés no Sensvai, né? 90% do curso. 10% do curso vai ser um livro de matemática para trabalhar com ondas, né? Que não tem um tratamento adequado aqui. Mas é isso, né? Então, chegamos ao fim dessa aula sobre a primeira lei de termodinâmica. Na próxima aula a gente vai ver algumas propriedades dos gases, tá? Fui.